Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, Dr. Luís Máximos dos Santos, e começo por evidenciar que, em março do ano passado, na sequência da vossa audição, bem como da Comissão de Acompanhamento, nós fomos obrigados a concluir três coisas. A primeira é que a venda do novo banco à Lone Star foi feita em condições tão excepcionais, que na prática pagámos por ao vender. Segunda conclusão, que os acionistas do novo banco devem andar satisfeitíssimos com o Dr. António Ramalho, pois este está a conseguir limpar o banco, ainda que o tenha feito ou esteja a fazer à custa do erário público. E a terceira conclusão é que o Fundo de Resolução e a Comissão de Acompanhamento, aparentemente, pouco ou nada têm feito na defesa do interesse público, limitando-se a olhar para a fatura e a passar o cheque. Um ano depois, Sr. Presidente, não mudamos de opinião. Em 2017, o Sr. Presidente disse nesta mesma casa que dificilmente as verbas alocadas àquela garantia pública seriam utilizadas na sua totalidade. Recorda-se? Pois bem, 3 anos depois, a confirmar-se este novo pedido de injeção na ordem dos 1.000 milhões de euros, que saberemos com maior exatidão na próxima sexta-feira, isso significa que mais de 75% das verbas alocadas ao mecanismo de capital contingente já voaram. Todos os anos se descobrem novas gavetas, cheias de problemas que ninguém tinha dado conta antes da sua existência. Em 2018, a gaveta descoberta custou aos portugueses 792 milhões de euros. Em 2019, uma segunda gaveta descoberta tirou dos bolsos contribuintes 1.149 milhões de euros. E em 2020 foi descoberta uma terceira gaveta que previsivelmente desviará 1.000 milhões de euros dos impostos pagos pelos portugueses. Por aquilo que se vai sabendo, nesta terceira gaveta estarão perdas sofridas em 2019, com a venda de carteiras de crédito mal parado, mas também, incompreensivelmente, eu insisto nesta palavra, incompreensivelmente, com a venda de imóveis. Como explica, Sr. Presidente, que num país em que a venda de imóveis se valoriza todos os anos, 25% em 2017, 15,6% em 2018, 15,8% em 2019, só os imóveis em carteira do novo banco é que se desvalorizam. Só este é que se desvaloriza. No resto do país, todos se valorizam. Exemplificando, como explica, Sr. Presidente, que no âmbito do projeto Sertórios, os imóveis avaliados antes em 488 milhões de euros hajam sido vendidos à Cerberus Capital Management por 159 milhões de euros. Como explica que no âmbito do projeto Viriato, imóveis avaliados em 631 milhões de euros hajam sido vendidos apenas por 316 milhões de euros. Como explica que no âmbito do projeto Albatroz, os imóveis situados em Espanha, avaliados em 77 milhões de euros, hajam sido vendidos à gestora norte-americana Waterfall Asset Management por apenas 33 milhões de euros. Como explica que um terreno que está situado em plena Lisboa e que está na carteira de ativos do novo banco, denominado Artilharia 1, que em 2017 valia 208 milhões de euros e hoje só está avaliado em 160 milhões de euros. Sr. Presidente, que obrigações fizeram para validar todas estas operações e que diligências foram encetadas também pela Comissão de Acompanhamento para validar estas mesmas operações? E já que falámos da Comissão de Acompanhamento, eu gostaria de saber se o Fundo de Resolução pensa ou não preencher a vaga deixada pela saída do Dr. Miguel Ataíde Marques há quase um ano. E se acha que 2 elementos chegam para avaliar a gestão de ativos de estoques do novo banco, porque tanto faz ter 2 ou 3, é rigorosamente a mesma coisa. Injeção única e antecipada de capital no montante global de 1,4 mil milhões de euros e consequente encerramento do mecanismo de capital contingente. O Ministério das Finanças diz que tem apenas em mãos um documento de trabalho e que não está a negociar qualquer injeção extraordinária durante este ano. A Lone Star não comenta e o Banco de Portugal nem confirma, nem desmente as notícias do seu envolvimento no processo. Posto isto, Sr. Presidente, deixo-lhe 6 perguntas. É ou não verdade que o Fundo de Resolução enviou, por sua iniciativa, ao Ministério das Finanças um documento de trabalho em que prevê uma injeção única de capital no valor entre 1,3 e 1,5 milhões de euros? Segunda pergunta, quais as especiais circunstâncias que justificam que esta possibilidade tenha sido avançada exatamente neste momento? Terceira pergunta, como é que o Fundo de Resolução chegou àqueles resultados? Quarta pergunta, como vão ser escrutinadas as futuras perdas
creditarão as referidas verbas? Quinta pergunta, se há mesmo vantagens demonstráveis para os contribuintes ou se o Fundo de Resolução apenas quer limitar os efeitos mediáticos negativos de colocações sucessivas e anuais, que é como quem diz, paga-se tudo de uma vez e ninguém vai falar mais do assunto. Sexta e última pergunta, Sr. Presidente, como compatibilizar esta solução, ainda que esteja numa base de um documento de trabalho, que se sabe antecipadamente ficará muito acima dos 600 milhões de euros contabilizados no Orçamento de Estado para 2020 e dos 850 milhões de euros autorizados no mesmo documento. Muito obrigado.